Glória a Deus, Deus abençoe, meus amados irmãos, colegas, discípulos, amigos. Eu quero trazer essa palavra para você nesse dia, para encorajá-lo, fortalecê-lo, para que você possa assim também fortalecer o seu rebanho, em nome de Jesus. Essa palavra está aqui no livro de Atos, capítulo 21, onde diz a partir do versículo 7: Quanto a nós, concluímos a viagem de Tiro, chegamos a Polemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Esta passagem é uma passagem muito especial, porque tudo que nós fugimos é de correr risco, colocar a nossa vida em risco, colocar o ministério em risco. E aqui Paulo ele foi anunciado que o risco que ele correria em ir pregar o Evangelho de Cristo. E nós, irmãos, nós temos essa mesma tendência de fugir, né? Aqueles discípulos, aquele povo, rogaram a Paulo chorando, quebrantando o coração dele, para que ele não descesse para Jerusalém. Por quê? Porque nós temos medo de colocar a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família em risco. Porque a estabilidade, a segurança que nós vivemos garante o prolongamento da nossa vida, o prolongamento da nossa família, o prolongamento da nossa igreja. E assim nós vamos vivendo. Muitos líderes vão vivendo assim. Não se arriscam a viver algo diferente, algo grandioso na sua vida. E a recusa de correr risco, irmão, impede o líder de alcançar seus objetivos. Nós deixamos de viver, de alcançar, porque temos medo de arriscar. Só que eu sei que nesse ministério, Restauração Vida em Cristo, esse ministério é um ministério desafiador, aonde nos leva a riscos que às vezes nos assustam, às vezes nos deixam com o coração apreensivo. O que é que nós estamos fazendo? Para onde é que nós estamos indo? Porque quando nós colocamos a nossa organização em risco, quando nós colocamos a nossa igreja em risco, nós arriscamos também perder outras coisas. Nós colocamos em risco a nossa posição de liderança, nós colocamos em risco a nossa provisão, e isso também nos leva a ter um certo tipo de medo de arriscar. Mas Paulo, aqui nessa história, diante de toda a persuasão do povo, diante de todo o clamor daquele povo, ele ainda assim aceitou, correu o risco, não só de ser apedrejado, como ele disse: estou pronto até para morrer, para pregar o Evangelho de Cristo. Por quê, irmãos? Porque aquele que corre risco, aquele que arrisca porque ele viu o futuro. Ágabo, o profeta, viu o futuro que ia acontecer em Jerusalém. Mas Paulo, o apóstolo, ele viu o futuro depois de Jerusalém. Ele viu o futuro depois das pedradas, do apedrejamento. Ele viu o futuro depois da prisão. Ele viu o futuro após o sofrimento.
E o que nos faz viver os objetivos de Deus é a gente enxergar o futuro após os sofrimentos, após as perseguições, após o apedrejamento. Isso é a visão. Só corre risco quem tem visão. Só corre risco quem vê o futuro. O futuro antes de qualquer coisa. O futuro antes dos acontecimentos. É o que nós precisamos viver nesse tempo. Pastores, irmãos, líderes, saiba que o poder de Deus está sobre nós. O poder de Deus é que nos dá a visão. O poder de Deus é que nos capacita a levar a visão adiante. O poder de Deus é que nos capacita a levar o nosso povo a alcançá-la, a alcançar a visão, a alcançar os sonhos, a alcançar os propósitos. Saiba que só conquista quem arrisca. Só cresce quem arrisca. E eu quero deixar isso para você. Arrisque. Arrisque. Ponha em jogo a sua posição de liderança. Ponha em jogo a sua provisão. Ponha em jogo o seu título. Ponha em jogo a sua própria vida. Como Paulo, para pregar o Evangelho, ele pôs em jogo, ele arriscou, não somente sofrer, mas também morrer por pregar o Evangelho. É desse tipo de pastores, é esse tipo de líderes que o Senhor Jesus está buscando, que o Senhor Jesus quer encontrar na sua igreja. E o povo de Deus precisa de líderes como você. O povo de Deus precisa de líderes como nós temos sido, homens desafiados e homens desafiadores. Por isso, eu quero agradecer, porque cada um de vocês demonstra na sua própria vida que aceitaram correr o risco. E que Deus os fortaleça, e que Deus os abençoe, para que vocês cumpram o propósito e alcancem o seu objetivo na cidade em que você está, no ministério que você está. Deus abençoe em nome de Jesus. Em breve estaremos juntos. Um abraço.